Já no casebre de Tiestes, quando ele acorda e percebe que Pelópida não está lá, ele sai procurando por ela, desesperado. É claro que ele vai direto na antiga casa, onde ele vivia com Senine. Quando ele chega lá, ele percebe que ela não está ali, ele percebe que algo está muito errado, ele vê que não existe mais nenhuma criação de animais, que a horta está devastada, que a casa está toda aberta. Ele procura saber e logo entende que Senine havia se matado, que Pelópida de fato havia passado por ali, mas que não ficou, que seguiu viagem. Nenhum dos vizinhos compreende nada. Fazem perguntas e mais perguntas, mas Tiestes nada responde. Ele continua procurando pelas imediações, não encontra. Ele não para de procurar, mas não passa pela cabeça dele procurar no palácio de Atreu. E mesmo que passasse, seria inútil que ele fosse até lá. Ele nunca para essa procura. Ele não sabe mais se Pelópida está viva. Ele não sabe mais se ela conseguiu levar a gravidez adiante. Ele não sabe se ela teve o filho. Se ela teve o filho, ele não sabe se é menino ou menina. E não sabe também se ela teve o filho, se a criança sobreviveu, se ela sobreviveu ao parto. Ele não sabe de mais nada, mas ele não para a busca. Ele nunca para de procurar. Ele começa a definhar, ele fica num estado lamentável, ele pouco trabalha e ele procura incessantemente, movido pelo desejo de retomar o trono. Ele ainda tem esperança de tomar de volta o que um dia foi dele. Ele ainda tem esperança de se vingar de Atreu. O tempo vai passando. Quando a criança nasceu, Atreu deu ao menino o nome de Egisto. Gravem esse nome, Egisto. Ele vai ser muito importante nessa história. Lá na frente ele vai aparecer de novo. Guardem esse nome, Egisto. Pelópida, que teve a criança com 14 anos, agora está com 16, é uma moça feita. Ela olha para o tio como o grande herói da vida dela, como seu grande salvador. Ela tem verdadeira admiração pelo tio e essa admiração começa a se transformar numa paixonite. Atreu, por sua vez, não é mais jovem, está naquela fase da meia-idade onde aparece a crise, né, a famosa crise da meia-idade. Está naquela fase do lobo, onde o homem precisa ficar se provando que consegue seduzir, que pode seduzir, que seduz. Quando ele percebe o olhar da menina por ele e Pelópida está ficando cada vez mais bonita, Atreu também se apaixona por Pelópida e os dois se envolvem. Atreu se casa legitimamente com Pelópida e passam a viver juntos, marido e mulher, e a criar Egisto. O tempo vai passando, Egisto cresce. Agamenon e Menelau olham para aquela situação com estranhamento, mas não se metem. Não emitem opinião, não se metem nas coisas do pai. Só não gostam muito do fato de ter que dividir a herança com o Egisto, mas o pai garante a eles que eles não sairão prejudicados. O tempo vai passando, Egisto vai crescendo. E quanto mais ele cresce, mais ele vai ficando parecido com Tiestes. Acontece que Atreu e Tiestes não eram gêmeos idênticos. E quanto mais Egisto cresce, mais ele vai se tornando a imagem e semelhança de Tiestes. Atreu se sente profundamente desconfortável. Quando ele era bem pequeno, Atreu era todo carinho com ele. Mas, à medida que ele vai ficando cada vez mais parecido com o verdadeiro pai dele, Atreu começa a ficar desconfortável e começa a se afastar. Começa a ser mais rígido com Egisto, começa a ser mais distante. Pelópida sente, mas Pelópida também se ressente do fato de Egisto estar cada vez mais parecido com o pai dela.
E ela nem consegue censurar Atreu por causa disso. Egisto é muito bem cuidado, mas aquele carinho, aquele amor de pai e de mãe, ele começa a perder, tanto mais ele cresce. E ele não entende. Ele percebe a mãe uma figura distante, ele percebe o pai uma figura correta, porém distante também. Ele não entende por quê, mas ele é bem cuidado por outros empregados, ele acaba se apegando à ama que cuida dele, aos generais que cuidam da educação dele, enfim. Acontece que dentro de Atreu, ele está profundamente incomodado com a figura de Tiestes ali na imagem de Egisto. E ele começa a pensar que se ele conseguisse banir, se ele tivesse certeza absoluta de ter banido Tiestes da face da terra, se ele pudesse saber que Tiestes está morto, ele conseguiria, enfim, se relacionar paternalmente com Egisto. Então, Atreu começa a tramar uma maneira de banir Tiestes da face da terra. Você está acompanhando essa história desde o início? Você sabe como tudo começou? Não? Clica aqui, ó. Deixa seu like pra gente se você gostou da história. Se inscreve, isso dá uma força enorme pro canal. E não esquece de ativar o sininho, que é para receber as novidades. Beijos astrais.